Olá, bem-vindos a mais uma aula de instalações hidrossanitárias para o curso técnico em edificações. Falaremos sobre água quente. Então, começamos dizendo que a água quente deve seguir a NBR 7198, ou seja, essa norma ela vai disciplinar as instalações prediais de água quente. A gente pode dizer que as instalações de água quente visam garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente e temperatura controlável. Então é muito importante que a temperatura seja controlada pelo usuário. Então, as instalações também devem garantir a segurança, a velocidade e a pressão compatível com o funcionamento das peças, a qualidade da água, o conforto e o consumo racional de energia. Então, esses são os princípios que vão seguir, que as instalações prediais de água quente devem seguir, e a norma que a gente tem que sempre consultar antes ou durante qualquer execução de um projeto, de elaboração de um projeto, é a NBR 7198. Então a gente vai começar levantando a estimativa de consumo. Então a gente começa lembrando que a estimativa de consumo ela pode variar de acordo com a região, né? Então, de acordo com a condição climática, em locais mais frios, demanda maior quantidade de água quente, né? Em local que é mais calor, demanda menos quantidade de água quente. Então, esses valores, eles são variáveis, né? A depender da região. E também depende de alguns outros detalhes da instalação. Entretanto, tem uma tabela, né? Então, essa tabela aqui, ela basicamente vai ajudar a gente a realizar uma estimativa de consumo de água quente, né? Então, ela vai ajudar a gente a determinar o tamanho do reservatório de água quente. Então, a gente tem aqui que para um alojamento, 24 litros por dia por pessoa. Para uma casa popular, 36 litros por dia. Uma residência, 45 litros por dia por pessoa. Apartamento, 60 litros por dia por pessoa. E aí vários outros. Então, lembrando não, né? Dizendo aqui para vocês que uma banheira, ela exige 100 litros a mais a se colocar na estimativa de consumo. Então, por exemplo, um apartamento que moram 5 pessoas e possui uma banheira, qual deve ser a capacidade do boiler, né? Boiler é o reservatório de água quente. A gente ainda vai falar dele posteriormente. Então, a gente vê aqui que o apartamento é 60 litros por pessoa por dia. Então, a gente tem 5 pessoas, então a gente faz 60 vezes 5. Seria 300 litros, né? Seria um boiler de 300 litros de água quente. Como tem uma banheira, basicamente 100 litros a mais, 400 litros de água quente. Então, a estimativa de consumo de água quente, ela é bem simples, né? Ela é feita dessa forma. Bom, agora vamos falar sobre os tipos de abastecimento, os tipos de aquecimento de água. Bom, então tem várias formas, né, de se possibilitar água quente em uma edificação, e o projetista deve conhecer as alternativas para que ele saiba qual é a opção mais viável. Então a gente pode dizer que existe o aquecimento individual, então é aquele que alimenta uma única peça ou compartimento, né? Então o chuveiro elétrico ele é um exemplo de um aquecimento individual. Tem o aquecimento central coletivo, né? Que é um único aquecedor, ele vai alimentar várias unidades, como um exemplo, um edifício residencial, né? Que é um aquecedor do tipo central coletivo, vai abastecer vários apartamentos. E tem o sistema central privado, em que o único sistema alimenta uma única unidade habitacional. Então, vai alimentar vários pontos na residência. Então, um exemplo é o reservatório de acumulação, né? Então, um boiler que vai alimentar uma casa toda é um sistema central privado. Bom, então a gente pode dizer que os aquecedores
eles têm uma subdivisão. Então, os aquecedores, eles podem ser de passagem ou de acumulação, tá? Então, o que é um aquecedor de passagem? Aquecedor de passagem é basicamente dispositivos, né, colocados na tubulação para o aquecimento instantâneo. Então, um exemplo é um chuveiro e uma torneira elétrica. Então, a água vai passar dentro do chuveiro e ela vai ser aquecida instantaneamente. Então, nesse caso, a gente tem um aquecedor de passagem. Agora, os aquecedores de acumulação é uma espécie de caixa d'água térmica, em que a água vai ficar lá acumulando, né? Ela vai se acumulando lá dentro, né? Um exemplo disso é o boiler. Então, repetindo, a gente tem uma primeira subdivisão de aquecedor, que são os aquecedores de passagem e os aquecedores de acumulação. E a gente tem outra subdivisão de aquecedor, é quanto à fonte de calor. Então, quanto à fonte, a gente tem aquecedores elétricos, a gás ou a energia solar. Então, a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem uma caixa, né, de um reservatório de água fria. Do reservatório a gente tem a alimentação do aquecedor. Então, vai entrar por aqui, através de uma luva de união, no aquecedor elétrico. Então, a água vai esquentar aqui. E daqui ela vai subir e sair por essa tubulação, né, para o consumo de água quente. Então a gente tem aqui a válvula de alívio e aqui a gente tem a drenagem. Então os aquecedores a gás, eles também existem os aquecedores a gás de passagem e de acumulação. Então os de passagem têm a vantagem da economia, né, a facilidade de instalação. Os de acumulação ele vai atender vários pontos de consumo, tá? Só que ele é maior, ele tem como desvantagem elevar o tamanho. Lembrando que toda instalação a gás tem que atender a NBR 5899, 8130 e 10540. Então essas normas elas vão disciplinar várias regras, né? Vários requisitos que são necessários para que se tenha uma instalação de água quente a gás, basicamente pela segurança, né? Tanto contra incêndio, contra qualquer outro malefício que essa instalação possa causar. Então a gente precisa seguir as normas para garantir a segurança do usuário. E a gente tem os aquecedores, a energia solar, né, que apresenta como vantagem a economia de energia, tem uma manutenção quase inexistente, tá? E o sol é uma fonte de energia inesgotável e não é ambientalmente poluidor. Então, como desvantagem, é que esse sistema não é eficiente em dias nublados ou chuvosos. Então, nesse caso, a gente tem que recorrer a um complemento elétrico, né? Não tem como ficar só na energia solar. Então, a gente sempre vai associar o aquecedor solar com o aquecedor elétrico para os dias chuvosos. Uma observação importante é que quando a gente está falando de água quente, os tubos, né? A tubulação ela deve ser apropriada, ela deve ser em CPVC. Então o material não é o PVC, é o material que vai suportar água quente. E esse material é o CPVC. Bom, o sistema de aquecimento solar ele tem um funcionamento simples, né? A gente vai dar um enfoque no aquecimento solar, porque a gente pode dizer que ele apresenta diversas vantagens em relação a outros, né? Com baixo consumo de energia e tudo que já foi dito anteriormente. Então a gente vai dar um enfoque no aquecimento solar. Então ele tem um funcionamento simples, mas alguns detalhes eles precisam ser observados, né? Para o correto funcionamento do sistema. Bom, então a gente tem aqui uma instalação, basicamente a instalação de aquecimento solar é composto pelo reservatório de água fria, pelo boiler, né, que é uma caixa d'água térmica, e pelas placas solares, né. Então cada item desse aqui vai ter um nome, né, então a gente tem o coletor, o depósito de água quente, o reservatório de água fria, a subida da água quente para o coletor, a descida, o sistema auxiliar de aquecimento,
a entrada de água fria, saída de água quente. O 9 é o respiro, consumo de água fria e dentro dos coletores. Então, existe uma posição adequada para cada item desse, né? O mais alto tem que ser o reservatório de água fria, depois logo abaixo vem o reservatório de água quente e abaixo de tudo são as placas solares, né? São os coletores, o coletor solar. Então a água ela vai descer fria, a água quente vai esquentando e ela vai subindo e se depositando aqui na parte superior. E isso vai tendo o ciclo, né? Isso vai realizando o ciclo até o aquecimento completo de toda a água contida no boiler. Bom, quanto às placas solares, a gente pode dizer que é necessário cuidado quanto à direção. Então, as placas devem estar apontadas para o norte, né? Então, é muito importante que eu saiba a localização do norte para que eu aponte a minha placa solar. E a inclinação, né? Para saber a inclinação, eu preciso saber a latitude do local e vou somar de 5 a 10 graus nessa latitude para eu saber qual é a inclinação das placas solares, né? Então aqui a gente tem a inclinação, elas devem estar apontadas para o norte, tá? A gente também tem que respeitar algumas alturas aqui do fundo do boiler até o início do coletor. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem que respeitar o desnível entre o fundo do boiler e o topo do coletor, isso pode variar de 0,3 a 4 metros. A distância horizontal entre o reservatório térmico e os coletores é de no máximo 6 metros. E o desnível entre o topo da caixa d'água e o fundo do reservatório térmico não pode ultrapassar a pressão máxima admissível do equipamento. Então, esses são os cuidados que eu tenho que tomar quanto à instalação, né? Quanto ao conjunto ali, reservatório de água fria, o boiler e as placas solares. Então, existem distância entre eles, essas distâncias elas devem ser respeitadas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo que o reservatório também pode estar em nível com o boiler, né? O boiler pode estar abaixo ou em nível com o reservatório de água fria, nunca acima, tá? Porque a água vai sair do reservatório de água fria e vai para o boiler. Se o boiler estiver acima, não será possível que a água fria saia e suba até o boiler. A não ser que tenha uma bomba, né? Mas isso é só em último caso. Então é sempre preferível deixar o boiler ou em nível ou abaixo do reservatório de água fria. Então aqui a gente tem um exemplo do reservatório de água quente abaixo e aqui a gente tem um exemplo do reservatório em nível. Então aqui a gente tem um boiler, né? A função basicamente é armazenar água quente. O funcionamento é que a água fria ela vai se depositando, né, na parte de baixo e a água quente vai ficar em cima. Os materiais utilizados na fabricação desses boilers geralmente é cobre ou aço inox. A pressão, né, os de baixa pressão vai variar, vai trabalhar até 5 MCA e os de alta pressão até 20. E a posição, a gente já falou, pode estar em nível ou em desnível com o reservatório de água fria. Bom, basicamente, quanto à rede de distribuição de água quente, a gente pode dizer que ela tem que estar totalmente separada da rede de água fria. Os materiais têm que ser adequados, né? Não posso usar PVC para instalação de água quente, e sim o CPVC. Eu não posso deixar a minha tubulação de água quente solidária com concreto armado, né? Então eu tenho que deixar separado, né? Eu posso passar, por exemplo, um tubo de esgoto e dentro desse tubo de esgoto eu passo meu tubo de água quente. Não posso deixar solidariamente o tubo de água quente com o concreto. E outra observação importante é que os pontos, né, de água quente devem estar sempre à esquerda, nunca à direita do ponto de água fria, sempre à esquerda. Quanto ao dimensionamento, basicamente segue as mesmas regras quanto à pressão mínima, as perdas de cargas, vai seguir as mesmas regras das tubulações de água fria. Bom, basicamente são essas, né, as observações quanto às instalações de água quente.
resolvam os exercícios e obrigado. Até a próxima.